A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, eu sou a pastora Yara Gomes, presidente da Igreja Evangélica Missionária Templo dos Milagres. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre a Palavra de Deus, meditando na poderosa Palavra de Deus. Antes eu quero desejar a todos os irmãos e as irmãs uma noite de muita paz, uma noite de muito gozo na presença do Espírito Santo de Deus, que os meus irmãos e as minhas irmãs de todas as denominações aqui da área de Goiânia, eles estejam bem, estejam gozando da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos meditar então na poderosa palavra de Deus que se encontra no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 16, do versículo 11 em diante, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Pelo que por Moabe vibra como harpa o meu íntimo e o meu coração por Quirheres. Ver-se-á como Moabe se cansa nos altos, como entra no santuário a orar e nada alcança. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor fala e diz: dentro de 3 anos, tais como os de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, a gente vai meditar aqui sobre a idolatria. Moabe estava sofrendo um juízo de Deus e Isaías foi levantado para profetizar contra Moabe, assim como foi levantado para profetizar contra outras nações, por exemplo, a Filístia, contra a Síria, contra a Babilônia, contra, aleluia, Gog, Magog, enfim, tantas e tantas outras nações que Deus levantou profetas como Isaías, como Jeremias, para profetizar contra essas nações, porque elas faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor. Moabe tem uma história bem interessante. Moabe é descendente dos hebreus. Moabe é a nação que foi oriunda de um incesto entre Ló e suas filhas, Moabe e Amon. São 2 nações que os judeus e os hebreus consideravam a sua vergonha no meio do povo. Ló, quando sai de Sodoma e Gomorra com sua família, a sua esposa olha para trás, vira-se numa estátua de sal como castigo, porque o Senhor andou por lá através de seus anjos e orientou que ninguém, quando se afastasse daquele lugar, olhasse para trás, e a mulher de Ló olhou para trás. E assim o juízo que veio para Sodoma e Gomorra respingou nela e ela virou uma estátua de sal. Pois bem, indo Ló com suas filhas, elas o embebedaram e resolveram ter relações íntimas com o pai para que a família não terminasse ali. Então a geração de Ló veio a progredir através de um incesto dele com suas filhas. Uma teve um filho chamado Moabe e a outra Amon. São 2 nações oriundas do povo hebreu, que Ló era sobrinho de Abraão, mas que se desviou do caminho. Então Moabe, ela, por conta desse laço maligno, dessa origem pecaminosa e abominável, Moabe, ela seguiu um caminho diferente
do caminho dos hebreus, do caminho daqueles que foram escolhidos pelo Deus vivo, pelo Deus Todo-Poderoso. E Moabe trouxe para si deuses que eles adoravam, que eles serviam, que eles acreditavam. Mas Deus, Ele, tanto com seu povo quanto com todas as outras nações que Ele não escolheu, Ele sempre se indignava com essas práticas pecaminosas, porque Deus, Ele não permite que outro Deus ocupe o lugar dele, mesmo que a humanidade não acredite nele, mesmo que a humanidade não queira conhecê-lo, Ele não aceita outro Deus na minha e na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E então, o castigo para aqueles que adoram a outros deuses, tal como Moabe, foi terrível. No versículo 11, Deus expressa a sua tristeza, a tristeza dele e a tristeza expressa também aqui do profeta em seu coração pelo castigo que Deus estava iminentemente destinando àquela nação idólatra. E então ele continua especificando exatamente o que estava acontecendo. Na hora da crise, na hora do problema, na hora da aflição, Moabe, ao invés de se arrepender, de se lembrar de sua origem, de seu povo, eles vieram oriundos do povo hebreu, eles são originários do povo hebreu. Se isso não fosse permitido, Ruth, aliás, é verdade, Ruth, que era uma moabita de nascença, não teria sido aceita por Deus como uma convertida e não faria parte da linhagem de Jesus. Então, era necessário que Moabe, o povo moabita, compreendesse que até uma moabita poderia fazer parte do povo de Deus, do modo como Ruth fez, se arrependendo de estar na presença de outros deuses e passar a seguir o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Moabe, eles não se rendiam, eles não se arrependiam, pelo contrário, eles continuavam acreditando naqueles deuses estranhos e adoravam e oravam em seus templos, nos templos dos deuses que eles adotaram como deles, e Deus não ouvia uma só oração, não adiantava de nada, porque aqueles deuses não faziam nada a favor deles, só contra, porque quando Deus está no negócio, não tem oração contrária que faça Deus mudar a sua opinião. Aleluia! Então, o idólatra, na verdade, quando ele ora diante de um Deus estranho, diante de um ídolo, ele está orando contrário até a própria vida dele. Aleluia! Louvado seja Deus, porque o que Deus ele determina que nós façamos é que nos humilhemos diante dele, diante de sua palavra, estejamos cumprindo com a sua palavra e obedecendo a sua palavra em tudo, mas o idólatra, ele não percebe isso, ele não enxerga, ele está praticamente cego e a sua oração não passa do teto, porque todo aquele que está com o coração cheio de ídolos, cheio de idolatria, cheio de pecado, de abominação e de tudo o que eles colocam na frente da oração divina ao Deus Todo-Poderoso, eles não conseguem ver, não conseguem enxergar, e Deus não escuta nem recebe oração de idólatra. Todo aquele que buscar o Senhor, busque de coração inteiro para Ele, e só por Ele, e para Ele, e tudo é dele. Nós somos dele porque foi Ele quem nos criou. Muito embora muitos sigam outros caminhos, mas a nossa origem veio das mãos do divino, daquele que foi para o barro e fez o homem, e depois do barro, do homem, da costela de um homem fez a mulher. Então, todos nós somos
oriundos das mãos de Deus, nascemos das mãos dele e para ele deveríamos estar todos, sem exceção, nas mãos dele, mas a humanidade caminha por caminhos diversos, caminha por caminhos que ninguém compreende e eles mesmos nem compreendem o caminho que tomam, mas querem tomar os seus próprios caminhos, fazendo o que lhes é prazeroso fazer. E então Deus aqui castiga Moabe, especificamente não ouvindo os seus clamores, as suas orações. Ou seja, as aflições que eles estiverem passando e forem para os deuses dele, eles que resolvam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E deu uma sentença terrível, uma sentença que tinha um tempo determinado para iniciar e para terminar, 3 anos. Em 3 anos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 14 do capítulo 17. Dentro de 3 anos, a glória de Moabe só iria durar 3 anos. Ou seja, a sua prosperidade, a sua riqueza, tudo o que tinham só ia durar 3 anos. Ou seja, mais ou menos o ano 715 a.C., como diz aqui o estudo, quando o rei assírio Sargão conquistaria o país. Ou seja, dentro de 3 anos, Deus enviaria um inimigo muito poderoso para tomar Moabe em suas mãos. Veja o final do idólatra. O final do idólatra é esse. Deus, ele vê que o idólatra não quer negócio com ele. Ele vê que o idólatra não se humilha, não se arrepende. Ele vê que o idólatra vira a face da presença de Deus e segue outros deuses. Então Deus se afasta. Não ouve suas orações, não ouve seu clamor na hora da angústia, não vai socorrer um povo que não o reconhece como Deus e ainda entrega nas mãos do inimigo para ser destruído. Então, o cristão hoje que estiver com o coração impregnado de idolatria, cuidado. Deus só vai receber a minha e a tua oração, crente, se o nosso coração estiver pleno diante dele. Esse é o nosso recado de hoje. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E lembre-se, a idolatria destrói, mata e é maldição para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe e liberte a todos nós deste mau caminho em nome de Jesus.